Pessoal, bom dia, boa noite, né, para vocês aí. A gente está chegando um pouco mais tarde, estava até agora no jogo, acompanhando lá no estádio, um pouco de problema para sair do estádio, aquela loucura. Um pouco frustrado também com tudo que aconteceu, mas eu acho que o palmeirense nessa noite, embora esteja frustrado como eu, acho que uma parte feliz até por tudo da forma como aconteceu, né? O Palmeiras veio para o Mundial que a gente sabia das dificuldades, né? Sempre quando a gente falava aqui desse Mundial do Palmeiras, a gente sabia que ia enfrentar os melhores clubes do futebol mundial, e aí a gente sabe que naquele momento que eles não estão num nível muito forte, alguma coisa podia acontecer, e foi bom. Acho que os times brasileiros foram bem, o Fluminense está aí na semifinal, o Palmeiras poderia sim, pela partida que fez contra o Chelsea hoje, foi uma partida boa. Eu acho que o palmeirense, embora frustrado, dá para entender que o Palmeiras realmente jogou dentro do que podia para enfrentar, com as dificuldades que tinha, de um Paulinho machucado, de um Estevão que vai embora, mas deixa nesse último ato aí, como jogador do Palmeiras, essa lembrança de um jogador que despontou jovem, que surgiu muito bem e que vai embora fazendo um gol da forma como muitos diziam que ele não tinha capacidade para fazer num jogo grande, num clássico, num jogo importante. E esse menino aparece, faz uma grande partida, a melhor partida do Estevão no Mundial, jogou bem, chamou a responsabilidade, estava solto, teve problema lá com o Cucurella, que tentou marcar e não achou o Estevão, que jogou muito bem, fez gol, que realmente é um gol no jogo grande, gol no jogo de Mundial, e se despediu da gente, né? Vai embora, e a gente sabe que tem tudo para crescer muito no Chelsea. É um jogador realmente que é um fenômeno, é um craque de bola, e por isso se despede dessa forma hoje do Palmeiras. Ele vai deixar saudade, né? A gente sabe que vai fazer muita falta, vai deixar saudade pelo craque que é e pela partida que fez hoje. A gente tem só que agradecer o Estevão por tudo, por serviço prestado, e torcer para que ele vá muito bem lá fora e vai sempre representar a camisa do Palmeiras. Então, boa sorte para esse menino, que ele tenha uma carreira linda lá fora, que ele possa ser muito feliz e com certeza vai brigar para ser um dos melhores do mundo. Eu nunca tive dúvida disso. Enquanto muitos falavam que ele pipocava, que ele não jogava em jogo grande, vocês que me acompanham aqui sabem que eu nunca usei uma frase como essa para falar desse menino, que para mim sempre foi muito precoce, craque, fora da curva, e que oscila, principalmente nessa idade aí. A gente também, eu comecei muito novo também jogando futebol e sei que realmente a pressão é muito grande, né? E o Estevão está passando por todas essas etapas aí, até para amadurecimento. E vai embora, vai ser feliz no Chelsea. Quero agradecer demais, eu estou aqui, né, por convite do André Matos, a família, conhecer a família da empresa M67, que nos trouxe até aqui. Tem o QR Code para vocês conhecerem mais essa empresa, que é maravilhosa, familiar, pessoal competente, profissional, sério, honesto, que a gente precisa encontrar em todos os setores da nossa vida, né? Mas é uma empresa muito séria. Tem um videozinho que a gente vai apresentar mais uma vez, vai ser um parceiro nosso no canal, e eu tenho sempre o cuidado para quando trazer alguma empresa, algum parceiro aqui, é que realmente uma empresa, um parceiro que possa agregar, que possa trazer algo que seja importante para o pessoal que está assistindo também, possa gerar oportunidade, possa gerar algo positivo na vida de vocês também. Então, tenho certeza que a E67 do meu amigo André, já amigo André, pode trazer transformação na vida. Se a gente conseguir fazer que uma pessoa consiga realizar aí um grande negócio com a empresa, a gente vai ficar muito feliz. Tem o QR Code aí para vocês conhecerem mais a empresa, e a gente vai trazer o vídeo, vai explicar melhor, mas é um parceiro que está chegando com a gente, tá? Então, o pessoal realmente tarde, né? Já está muito tarde, o pessoal continua acompanhando a live. Eu quero agradecer a todos vocês, pedir que continue se inscrevendo no nosso canal, que a gente está aqui acompanhando o Palmeiras, trazendo notícias para vocês, informações, porque vocês fazem parte e nos ajudam a crescer, a trazer parceiros para que a gente possa sempre estar por perto e trazer novidades para vocês. Falando do Estevão, realmente um menino que já vai embora, né? Nós não vamos mais ter o Estevão no Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, mas é um menino que se entregou, que fez o papel dele, trouxe retorno financeiro, esportivo, e agora que ele seja feliz. Que ele seja feliz. O Palmeiras, falando nisso, a gente tem algumas novidades, né? O Palmeiras, a gente viu o Sousa, que está chegando por aí também, é mais uma contratação da diretoria. A gente ouve falar também do Pedro. Quem sabe, né? O Pedro está mais uma vez com problema lá com o Flamengo,
mas eu acho que o Palmeiras não pode perder muito tempo com esse tipo de contratação e, mais uma vez, tentando tirar um jogador do Flamengo. Muitas vezes parece que o Flamengo não quer negociar com o Palmeiras, então não dá para ficar esperando muito, mas seria uma ótima contratação, porque em jogos como esse a gente sente falta daquele jogador que faz o gol, né? Aquele jogador de área, aquele jogador que está ali para resolver, que está para botar a bola para dentro. Em muitos momentos a gente sente essa falta. O Vitor Roque realmente ainda não consegue achar o espaço dele, né? Já está há quase 25 jogos, só 3 gols. Uma grande contratação que não consegue deslanchar. E aí o Palmeiras tem que procurar no mercado realmente soluções. Soluções para o Abel, soluções para a equipe. O Palmeiras hoje fez uma partida boa. Eu acho que essa parte com relação à competitividade, o palmeirense, o próprio Abel, está muito satisfeito com o que viu hoje. O Palmeiras enfrentou um time que a gente sabe do poder financeiro que tem, né? Tirou o Estevão, que foi a maior venda da história do Palmeiras. Vem aqui, pega o craque e leva embora. Vários jogadores. Esse Palmer que fez o gol, bom jogador. Embora a gente for falar um pouco do gol, teve muito espaço, né? O zagueiro conseguiu escapar lá de trás, armar o time na frente, achou um passe ali dentro da linha de defesa do Palmeiras, porque o Abel montou o Jair jogando muito por dentro hoje, né? Uma disposição tática que o Abel achou, até porque quando o Chelsea saía, ele saía com 3 também, o Cucurella lá fazia aquele terceiro zagueiro ali, só que na frente estava o Estevão e o Vitor Roque. O Vitor não pode deixar o zagueiro escapar tanto assim da marcação ali da frente, que está 2-3, mas você tem que, né, fechar os espaços. Ele conseguiu avançar muito dentro do campo do Palmeiras, dar um passe ali já na linha de defesa, e aí dentro da área o Palmer, que tem qualidade, né? A área chega a proteger o atacante, porque não pode encostar, e aí ele consegue fazer o gol logo no começo da partida, mas o Palmeiras esteve bem no jogo a partir desse momento, né? O Everton apareceu muito pouco no jogo. No segundo tempo, o Palmeiras consegue o empate com uma jogada, né, do Estevão e ali pelo lado direito, do Vitor, do Rios, né, que faz o passe. O Rios, aliás, outro jogador que o Palmeiras pode perder. A gente está aqui conversando com uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Parece que o Real Madrid, hein? Eu não ouvi isso aí no Brasil ainda. Parece que o Real Madrid também tem interesse no Richard Rios. Eu ouvi falar do Atlético de Madrid, alguns clubes sondando aí o Richard Rios, e parece que o Real Madrid está preparando uma proposta realmente forte para levar o Richard Rios embora, que mais uma vez fez uma grande partida, né? Hoje foi o principal jogador do Palmeiras, junto com o Estevão, e acabou sendo substituído para entrar o Veiga por ali para tentar alguma coisa, né? E o Palmeiras teve ainda com o Paulinho uma chance, mesmo quando estava 2-1, foi para cima. Assim, foi um jogo contra um adversário que a gente costuma enfrentar até no Brasil, né? O Palmeiras toma um gol, dificuldade, toma o primeiro empate, toma o segundo, vai para cima. Jogo normal. Depois o Everton acaba aparecendo ainda quando o Palmeiras se lança, faz 2 defesas importantes. Mas o pessoal está querendo, né, realmente falar desse segundo gol, que foi algo que não é comum, né? Não é comum o Everton, um goleiro que a gente sabe a experiência, que tem 38 anos, seleção brasileira. A gente sabe que a bola desviou, sabe que teve um toque ali no bico da chuteira, um chute que foi fraco, mas a bola, ela vem, ela não muda muito a trajetória, né? Essa bola, mesmo com o desvio, ela não muda a trajetória e pega o Everton no meio do movimento. Verdade, ele estava se preparando para a defesa da bola que vinha numa direção, tem um desvio curto, ela muda um pouco de direção, mas mesmo assim vem ainda aonde o Everton estava posicionado. E aí o Everton falha. A gente está aqui para analisar também tudo que acontece, principalmente nessa posição, né? A bola vai onde o Everton está e ele erra o movimento de braço. Ele vai fazer um movimento para tirar a bola, ele erra o movimento, a bola bate no braço dele, uma bola fraca, e acaba dentro do gol. Teve o desvio, é verdade, teve um grau de dificuldade a mais em função desse desvio. A gente entende, compreende, sabe, né, que teve um grau de dificuldade a mais pelo desvio, ele já estava fazendo o movimento para fazer a defesa, tem um desvio no meio do caminho, que ele tem, sim, que a partir desse desvio, corrigir o movimento. Ele tem que mudar o movimento, corrigir o movimento, e ainda dá para fazer, tecnicamente, a defesa. Mas aí ele erra nesse movimento, depois do desvio,
e a bola acaba entrando, né? Uma bola fraca, defensável, que infelizmente o Everton acaba falhando no momento importante. E aí, com 2-1, né? O Chelsea, que é um time muito técnico, e outra diferença muito grande que a gente percebe é uma imposição física, né? A gente percebe o Palmeiras com jogadores uma média de estatura ali de 1,60, 1,70, o Chelsea jogadores com 1,80, 1,90. Então, além da qualidade técnica que vários jogadores, inclusive o Palmeiras, a gente sabe que tem essa qualidade, ainda uma capacidade física muito grande, muita diferença, né? M67, nosso parceiro aí, tá aí o QR Code do André. Então a gente percebe que tem uma disparidade física também, mas que normalmente quando põe a bola no chão, os times brasileiros que têm mais essa qualidade acaba levando vantagem. E hoje o Palmeiras conseguiu em muitos momentos também. Conseguiu em muitos momentos criar dificuldade para a defesa do Chelsea, principalmente na segunda etapa, né? No primeiro tempo, quando fisicamente eles estão bem ainda, é mais complicado. Mas depois, com o desgaste, os espaços vão aparecendo, o Palmeiras conseguiu criar, o Palmeiras conseguiu chegar, o Palmeiras conseguiu empatar o jogo. Foi uma infelicidade, porque até então, no segundo tempo, o Palmeiras chegou a dominar o segundo tempo e estava próximo até de fazer o segundo gol. Aí veio um erro lá atrás, uma infelicidade até do desvio, e um erro individual acabou resultando o segundo gol do Chelsea, no momento que o Palmeiras era melhor, e aí 2-1, vai para cima, o Abel mexe no time, tira o Richard Rios, que estava jogando bem, mas tinha que botar o Veiga, também mais um meia para tentar chegar ao gol do Chelsea, e aí o Chelsea acabou criando, né? Acabou tendo outras oportunidades, mas isso não diz o que foi o jogo, não. O finalzinho do jogo em que o Chelsea conseguiu chegar com mais perigo ali, conseguiu criar, e que aí o Everton fez 2 defesas importantes. Isso não foi o que o raio-x ali do jogo que apresentou as duas equipes na partida. O Palmeiras esteve bem, teve as suas oportunidades, e aí num erro, infelizmente, acabou fazendo 2-1, que definiu o jogo. Definiu um jogo que estava, no momento do segundo tempo, até mais para o Palmeiras. É frustrante porque a gente viu a caminhada do Palmeiras, né? Passando em primeiro na primeira fase, eliminando o Botafogo nas oitavas de final, pegando um Chelsea que a gente esperava que poderia acontecer, né? O Fluminense está lá, uma semifinal entre brasileiros, e aí, obrigatoriamente, a gente ia ver um brasileiro na final, né? Claro que a gente ia estar acompanhando, torcendo e querendo muito que fosse o Palmeiras, mas a gente não conseguiu chegar até essa final, méritos também para o Chelsea, que é uma equipe boa, técnica, com muito investimento, né? Nós vimos aí a chegada do João Pedro agora, 415 milhões de reais, né, para trazer esse jogador também. Então é um time que tem muito poderio financeiro e sempre tem jogadores do mundo todo à disposição com muita qualidade. Então a gente não perdeu para um time que realmente não tem um elenco muito forte. Perdeu para um time forte, um time que está se reestruturando. O Chelsea vem aí de resultados ruins também na temporada. A temporada passada mesmo foi uma temporada muito ruim, mas vem se reforçando, e eu acho que com a chegada do Estevão, João Pedro, pode fazer realmente uma campanha melhor na próxima temporada, e já começa, né, pelo menos muito próximo aí de disputar a final desse novo Mundial, que foi um Mundial muito interessante. Eu gostei muito de ver os times brasileiros, acho que a gente estava até com receio do que ia acontecer com os times brasileiros no Mundial, mas eu acho que se a gente olhar a participação dos brasileiros, a gente se sentiu bem representado. Tenho certeza que o palmeirense, embora chateado com a eliminação, mas se sentiu representado pela campanha que o Palmeiras fez. Não foi nada que envergonhasse o palmeirense, nada que o palmeirense possa estar muito insatisfeito com o time. Claro que a desclassificação a gente fica chateado mesmo. A gente viu a festa que o palmeirense fez aqui, gente. Andando pelas ruas aqui da Filadélfia, encontrando palmeirenses do Brasil inteiro, até aqui dos Estados Unidos, muita gente morando por aqui também, gente de todos os lados, uma festa pelas ruas, uma festa no estádio, o torcedor incentivando, o time respondendo sim dentro de campo, o Palmeiras fez uma partida boa, então eu acho que o torcedor está chateado, mas está satisfeito, ele se sente representado por esse time. A gente sabe que precisa de reforços, né? Isso é natural, sempre quando abre uma janela como essa, e como o Palmeiras perde jogadores importantes, o Estevão já foi,
Eu acho que o Richard Rios vai ser outro jogador que talvez a diretoria não consiga segurar. A gente não sabe com relação ao Piquerez, que é outro destaque. Eu sempre falo aqui que se o Piquerez fosse um brasileiro, seria o lateral titular da seleção brasileira, que a gente não tem, né? Tem essa dificuldade. Então, vai ter uma mexida no elenco mais uma vez, mas o Palmeiras hoje, com esse Mundial, só de que ele levou 219 milhões de premiação, é um valor que, claro, que vai ajudar muito o Palmeiras seguindo, se reforçando, seguir contratando. Eu estou vendo que tem muita gente aí dos outros times que está participando da live, está tudo certo, tão feliz com a eliminação do Palmeiras. É o momento de vocês, né? Vocês torceram aí para o Porto na primeira partida, para o Al-Ahly na segunda, torceram para o Inter de Miami na terceira, depois torceram para o Botafogo, hoje torceram para o Chelsea, porque o time de vocês está de férias, voltou a treinar agora e está lá em pré-temporada, né? O Palmeiras estava em mais um Mundial, e vai continuar forte, e a gente vai torcer para esse menino ir bem também, né? Vai torcer para esse menino continuar representando o Palmeiras agora no Chelsea, porque realmente é um craque de bola. Acho que o Abel hoje usou as armas que tinha, né? A gente sabe da dificuldade do Paulinho também, a escalação do Palmeiras que botou a campo, né? O Everton, o Giai, o Fux, o Mikael e o Vanderlan. O Vanderlan não fez uma partida boa, né, gente? Mas eu já dizia aqui que era uma preocupação realmente. O Vanderlan era um jogo muito grande para ele, que vinha oscilando sem confiança, mas era um menino que tinha. Eu acho que não dava para improvisar quando você tem um garoto ali à disposição, mas na verdade era um jogo muito grande para ele. Aí ele colocou o Rios e o Emiliano ali no meio. Eu começaria com o Aníbal, né? Sempre disse isso aqui. Não sei se o Aníbal estava 100% recuperado para poder começar o jogo, mas eu gosto muito do Aníbal, acho que poderia ser ele por ali. Aí o Torres, o Estevão, né? O Torres, o Estevão, depois o Alan e na frente o Vitor Roque. O Alan, aliás, nesse Mundial foi o Mundial do Alan, né? Como jogou bem esse menino, mais uma revelação da base do Palmeiras, e acho que o Palmeiras tem que também o Palmeiras sempre faz isso, né? O Palmeiras é muito bem administrado, profissionalmente, a gente sabe o nível que é a administração do Palmeiras e sabe que vai se resguardar com relação a mais uma joia que está surgindo ali. O Estevão vai embora, esse menino já pode tomar conta ali desse lado direito do Palmeiras, né, pela capacidade e pelo Mundial que fez também. Jogando jogos grandes, com personalidade, sem tremer, sem comprometer aquele lado ali, principalmente porque tinha o Estevão por ali, né? O menino vai muito bem, então é mais uma revelação aí de um jogador que pode dar muito retorno, tanto esportivo quanto financeiro para o Palmeiras. Na frente a gente sabe da dificuldade ainda do Vitor Roque, que não acha seu espaço. O Flaco entrou também hoje, não conseguiu ter nenhuma oportunidade, né? Não é fácil mesmo, no momento que ele entrou na partida ali. Então, acho que alguma coisa precisa acontecer. Embora o Palmeiras tenha investido muito ali no Vitor Roque, mas até agora, né? Tomara que ele se encontre ainda. Temos Copa do Brasil aí, contra um grande rival, né? Temos a Libertadores, que vai ter cruzamentos importantes aí com o River Plate, depois pode vir São Paulo ou Botafogo. Então tem muita coisa para acontecer na temporada. A gente sabia que esse torneio aqui dos Estados Unidos, esse Mundial, que de São Paulo só tinha o Palmeiras como representante, né? São Paulo só tinha o Palmeiras. Está todo mundo agora na live, querendo mandar recado, mas de São Paulo só tinha o Palmeiras, o restante tudo de férias. E os 3 clubes do Rio. Então, o Palmeiras vem, a gente sabia da dificuldade que era esse torneio, acaba ficando nas quartas de final, mas fez um papel legal, tem uma premiação boa, e isso vai fazer com que o time continue se reforçando para seguir na temporada, nos jogos importantes que tem. E a gente sabe da competência do Abel, da comissão, tem que olhar para o mercado, tem que buscar alguns jogadores para que possam trazer mais qualidade para esse elenco. O elenco não é ruim, só que algumas peças vão embora, né? Sabe que jogar um Mundial como esse chama atenção, e aí algumas peças vão embora. Talvez o menino também precise do empréstimo, precisa amadurecer um pouquinho, precisa andar por aí. A gente viu acontecer com vários jogadores que vão embora, voltam e voltam num momento melhor. Talvez o Vanderlan fosse o caso também, de sair, buscar um espaço, amadurecer, para depois poder voltar. O Palmeiras tem que olhar um pouco para o mercado, como a gente estava dizendo também, talvez mais um lateral, a gente não sabe também a situação do Piquerez, se continua, né?
A lateral direita com o Giai, precisa mudar também, porque a gente tem o Marcos Rocha, que termina o contrato no final do ano, tem o Mike, algumas equipes estão interessadas, também termina o contrato no final do ano. Então a gente sabe que mudanças vêm por aí, mas o importante é que o Palmeiras tem caixa, até pela premiação que conquistou aqui no torneio, para continuar se reforçando, para continuar tendo um elenco forte e para continuar estando nas melhores competições, seja no Brasil, seja sul-americana e até mesmo mundial. A gente sabe que o Palmeiras vai continuar representando não só o Palmeiras, mas, queiram ou não, o Palmeiras vai continuar representando o Brasil também em competições internacionais. E vocês que não torcem para o Palmeiras vão continuar, né, no sofá secando a gente, mas está tudo certo. Olha os números da partida, então, que o Lucas coloca para a gente. Foram 7 chutes do Palmeiras, de 19 do Chelsea. Uma diferença grande, né? Mas no gol mesmo, não acertaram tanto assim, não. Olha só, foram 6, e principalmente depois que já estava 2-1, o Palmeiras foi mais para cima. O Palmeiras acertou 2. Posse de bola foi uma diferença grande, 63-37. Passes, diferença maior ainda, né? Quase 500 passes ali contra 291. Faltas equilibradas, 16-14. Cartões, 3 para o Chelsea e 1 para o Palmeiras. O Chelsea bateu muito, gente. O Chelsea, eu falei dessa imposição física, mas às vezes até com exagero, com choque, com pegada, com força. Muitas vezes, além da bola, era um tornozelo, era uma trava que sobrava ali. Então o Chelsea não aliviou, não aliviou. E o juiz, no primeiro tempo, principalmente, deixou a pancadaria correr à vontade. Isso acabou prejudicando. Aí o resultado, escanteio 10-3, e o resultado ali, infelizmente, 2-1 para o Chelsea, num momento que a gente estava bem no jogo, acaba um momento de uma falha individual, né, decidindo a partida. Aí o Abel, que fez um bom trabalho no Mundial, fez um bom trabalho hoje, principalmente no jogo contra o Chelsea, não tinha muita alternativa. Eu acho que do que começou, eu colocaria só o Aníbal, mas não sei realmente a atual condição dele. O Flaco entrou, o Flaco e o Vitor Roque, a gente não tem um cara ali realmente que merece ser o titular, não dá para apontar, tem que ser esse, porque os dois não vivem um grande momento, né? E nas laterais a gente precisa ali de reforço, precisa de contratação. De Brescia, o tradicional churrasco gaúcho em São Paulo. Requinte e sofisticação ao seu alcance. Maravilhosa adega de vinhos De Brescia. Mais de 20 tipos de carnes realmente nobres. Lindo buffet com 26 tipos de salada. Comida japonesa. Variados tipos de pratos e cardápio exclusivo de sobremesas. Unidades Santo André, Guarulhos, São Paulo na Faria Lima, Paraíso e a mais nova unidade Marginal Tietê. E em breve, unidade São Bernardo.